Já ia esquecendo. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, as reações de oxidação, eu vou ter a entrada de oxigênio, né? Eu vou ter a formação de substâncias que vão estar com mais oxigênio, o oxigênio mais preso, em maior quantidade, né? E isso pode acontecer, então, lá com os nossos álcoois, e também vai aparecer isso acontecendo lá nos nossos alcenos, né? Vamos ver como é que isso funciona. Então, na oxidação dos álcoois, né, nós vimos ontem que vai depender de que álcool que você vai ter, né, o processo ocorrendo, né? Então, você precisa observar a sua hidroxila, que é o grupo funcional lá do seu álcool, qual carbono que essa hidroxila vai estar ligada, né? E dependendo disto, você tem possibilidades de formação de diferentes compostos. Nós vimos lá no caso do etanol, ontem, né, que eu tenho a hidroxila ligada a um carbono, que é um carbono primário. Então, tenho aqui minha hidroxila num carbono primário, um carbono que está ligado a outro carbono apenas, né? Em condições reacionais específicas, né? Eu vou ter aqui algumas substâncias que vão participar desse processo. Essas substâncias vão liberar esse oxigênio que está entre colchetes, que é um oxigênio nascente. É ele que vai, então, participar do processo de oxidação. Ele vai, então, né, entrar aqui, oxidando esse carbono primário. E eu tenho a formação, num primeiro passo, né, uma oxidação que acontece parcial de aldeído. Então, vejam que eu tenho a primeira formação do nosso aldeído. E nesse aldeído, eu reparo, eu percebo que eu tenho o oxigênio agora com dupla ligação, ele está mais preso a esse carbono, então aconteceu uma oxidação. E um segundo passo, né, uma segunda oxidação, onde eu vou ter a formação de um ácido carboxílico. Agora vejam que eu tenho uma carboxila, que é um grupo funcional que tem 2 oxigênios na estrutura. Até aqui tudo bem, turma? Tudo bem. Quem está aqui no lobby? Somos entra e sai. Quem que são os entra e sai? Letícia, Melo e Thomas. Só admitir aqui. Thomas. Cordeiro. Pronto. Voltando. Ampliando. Vamos lá. Eu expliquei para vocês ontem que tem um caso especial do metanol, que também é um álcool, né? Um álcool primário. E no caso aí do metanol, né, eu tinha comentado com vocês ontem que ele não vai, né, formar um produto final ali, como um ácido carboxílico, né? Porque quando você tem a oxidação do metanol, a primeira oxidação vai formar o aldeído, né, como nós vimos que acontece também com o etanol, e a segunda oxidação forma o ácido metanóico. Mas o ácido metanóico, né, ele é passível de ainda receber mais uma oxidação. E nessa terceira oxidação eu vou formar o ácido carbônico, que é esse carinha aqui. E o ácido carbônico é um ácido instável, né? Ele acaba se decompondo em gás carbônico e água. Ele é um ácido fraco e instável. Então eu não tenho, né, a formação como produto final de ácido carboxílico. Eu tenho uma terceira oxidação que vai gerar ácido carbônico que se decompõe em gás carbônico e água. Até aqui tudo bem, pessoal? Olha só. Então eu entendi que álcoois primários, eles sofrem uma primeira oxidação para formar aldeído e uma segunda oxidação que vai gerar ácido carboxílico. Então, acontecem 2 oxidações possíveis para os álcoois primários. Já os álcoois secundários, eles vão ter como produto final uma cetona. Então, vejam aqui o exemplo de um álcool secundário. Eu tenho a minha hidroxila ligada a um carbono secundário.
Esse aqui é o propan-2-ol, né? Quando acontece a oxidação, então, o que vai acontecer? Essa hidroxila vai se transformar numa estrutura de carbonila. E eu vou liberar uma molécula de água. Repare que o grupo funcional carbonila, né, como carbono secundário, é uma cetona. E para quê? Não acontece mais oxidação. Não tem como você ter entrada de mais oxigênio na estrutura. Então, os álcoois secundários têm uma oxidação que ocorre em uma única etapa e você vai ter a produção de uma única cetona. Ok, turma? Professor, Oi? o Luan tá pedindo pra você aceitar ele, que o Teams dele tinha bugado. Espera um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Tem Luan. Quem que é o WebWay? Sei A não. Laura. Eu não conheço o WebWay. Será que é o Luan? Porque o nome dele aparece aqui. Eu não vou deixar esse WebWay entrar, não. Sei lá quem que é. Ó, coloquei a Laura e a Laura já caiu de novo. Ah, entrou. Não, caiu. Voltando, então. Paciência, nessas tecnologia tem suas falhas, né? Tem jeito. Qualquer coisa me dá um toque aí. Então tá lá, pessoal. Álcool secundário vai formar, então, numa única oxidação, cetona. E quando o álcool for terciário, ou seja, tiver a sua hidroxila ligada a um carbono terciário, a um carbono que se liga a outros três, não acontece oxidação. Ele não oxida. Tranquilo, turma? É fácil de memorizar isso, né? Álcool primário vai oxidar duas vezes, né? Uma vai formar aldeído na primeira, vai formar depois ácido carboxílico no final. Álcool secundário vai oxidar uma vez só para formar cetona. Álcool terciário não oxida. Gustavo chegando. Bom dia, senhor Gustavo. Oh, meu Deus, mas que coisa. Quem mais agora? Ah, o Lu aqui, ó. Tá vendo? Gustavo, tá me ouvindo aí? É o Matheus, né? Então, vamos aqui adiante. Ampliando e vamos adiante. Tá lá. Bom, organizar as ideias aqui, pessoal. Vamos organizar então nossas ideias com relação aos álcoois, né? Processo de oxidação de álcoois. Eu tenho então os álcoois primários, né? Quando oxidam, vão formar aldeído. E desse aldeído pode acontecer uma segunda oxidação, né, e formar ácido carboxílico. No caso dos álcoois primários, a exceção do metanol, que no processo de oxidação completa vai formar gás carbônico e água. Quando eu tenho um álcool secundário, então eu vou ter a formação de uma cetona. E quando o meu álcool for terciário, não vai ocorrer oxidação. Tranquilo até aqui, turma? Tranquilo. Deixa eu ver quem está aqui na Luan de novo. Voltando. E vamos adiante. Agora vamos ver como que são, né, os processos de oxidação para alcenos. Então, os alcenos, eles possuem, né, a dupla ligação, e essa dupla ligação, que tem ali em uma das ligações da dupla, é uma ligação pi, ela é uma ligação que tem, né, elétrons ali livres e elétrons que estão mais disponíveis, né, para que você tenha algum elemento como o oxigênio, que é muito eletronegativo, para que se estabeleça uma ligação, né, com esse oxigênio. Então, é um sítio ativo para que ocorra, né, a sua oxidação.
Acontece muito isso onde, em termos práticos, né? Vocês têm gorduras, né? Como substâncias que têm a presença de gorduras, a manteiga, por exemplo, né? E outros tipos de óleos, né? E se você, em condições de armazenamento, permitir que receba, por exemplo, incidência de luz solar, presença de oxigênio atmosférico, temperatura, às vezes deixar o recipiente aberto, sem tampa, e por aí vai, né? Você tem a oxidação desse produto, ele acaba estragando, né? Manteiga ficando rançosa, azeites, óleos, esse tipo de substância também acaba modificando, né, as suas características, porque você tem nessas estruturas, nessas substâncias, duplas ligações, né, presentes na molécula. E essas duplas ligações são suscetíveis de quê? De dar entrada para o oxigênio, de oxidarem, né? E nessa oxidação você altera totalmente a característica, né, do seu produto. Isso é muito importante lá na indústria alimentícia, né? O pessoal que vai trabalhar com nutrição também, gastronomia, esse tipo de fenômeno, a indústria, né, e os processos que nós adotamos visam o quê? Impedir essas oxidações, para você preservar a qualidade, né, dos produtos que você está comercializando. Então, são adicionados aí nos alimentos, por exemplo, substâncias antioxidantes, né? Qual que é um bom antioxidante que é adicionado? É ácido ascórbico, por exemplo, é a vitamina C, né? Esse ácido ascórbico acaba oxidando no lugar da substância que você quer preservar. Então, você preserva as características, a qualidade daquele alimento, adicionando, então, uma substância antioxidante. No caso dos alcenos, então, o que acontece, né? Eu tenho um processo que pode ser de oxidação branda. O que é uma oxidação branda? A oxidação branda, para os alcenos, ela vai ser feita num ambiente, né, com um agente oxidante relativamente brando também. Você vai usar uma solução, né, diluída a frio, ou seja, temperatura baixa, solução diluída, e você vai usar o meio básico. Então, oxidação branda, as condições reacionais são mais brandas, mais leves, mais suaves. Você usa um agente oxidante um pouco mais fraco, não tão forte. Você pode usar, por exemplo, um dicromato de potássio ao invés de permanganato de potássio, que já é um agente oxidante mais forte. Você vai usar a solução reacional diluída, não vai concentrar muito, e você vai manter a temperatura baixa, né? Temperatura baixa e meio básico, que também é um meio reacional mais brando. Se você manter essas condições de oxidação branda, então, o seu alceno vai formar o que nós chamamos de diol. Um diol é um álcool que tem duas hidroxilas, dois grupos funcionais de álcool presentes na sua cadeia carbônica. Então, vejam aqui o caso desse alceno, né? Aqui está destacado em vermelhinho a ligação π, disponível para ser rompida pelo oxigênio. Eu faço a oxidação branda, meio diluído, agente oxidante brando, temperatura baixa, meio básico. A ligação dupla π, então, vai se romper e vai entrar aqui, ó, dois oxigênios que vão formar dois grupos hidroxila referentes a álcool. Hidroxilas ligados a carbono saturado. Como eu tenho duas hidroxilas, dois grupos de álcool, ele é chamado então de diol. Tudo bem, pessoal? Então, ó, Sim. esse diol formado, é importante lembrar que é um diol vicinal. Por que vicinal? Porque as duas hidroxilas são vizinhas uma da outra. As duas hidroxilas não estão ligadas no mesmo carbono. Elas se ligam aos carbonos vizinhos. Então, é um diol vicinal. Vamos lá adiante. A partir disso aqui, né, pessoal, nós podemos ver que essa oxidação branda, nós usamos, né, ela
em laboratório para diferenciar lá os isômeros que nós temos, né, entre alcenos e ciclanos. Alcenos e ciclanos, eles são hidrocarbonetos que têm a mesma fórmula molecular. Eles têm lá, então, CnH2n, né? Como é que você diferencia um do outro, né? Se você tem uma mistura ou se você não sabe? Um teste que é muito comum para isso é chamado, então, de teste de Bayer. No teste de Bayer, ele consegue, então, identificar a presença de um alceno. Fazendo o que, então? Ele vai usar lá nesse teste permanganato, né, de potássio, em pequena quantidade, vai fazer uma oxidação branda, em meio básico, a frio. E aí o que acontece? Nessa oxidação, acontece uma mudança na coloração, né? A mudança na coloração, então, vai acontecer como? Você tem lá, quando faz o meio reacional, você tem uma cor violeta, que é a cor característica do permanganato, né, de potássio. Vocês já viram ele no laboratório, né? Aquela cor violeta forte dele, quase que roxa, né? E aí, conforme vai acontecendo a reação de oxidação, essa cor vai diminuindo, né? Essa cor vai desaparecendo, porque você está percebendo que está acontecendo a reação de oxidação. E isso, então, permite a você identificar que aquela substância que você tem possui lá dupla ligação de característica de alceno. Então, é um teste que você faz, muito comum, para quando você pega uma substância desconhecida, saber que ela possui, né, insaturação do tipo dupla ligação, fazendo essa oxidação. A mudança na coloração indica a reação de oxidação acontecendo. Oxidação enérgica. Agora eu vou mudar as condições lá do meu meio reacional. Eu vou usar um agente oxidante lá forte, vou concentrá-lo, a solução vai estar concentrada, a solução vai estar quente e o meio vai ser ácido. Vejam que agora eu coloquei condições extremas, né? Condições enérgicas. Eu estou usando concentração do meu agente oxidante, eu estou usando ali um meio ácido e eu estou usando uma temperatura alta. Está quente o processo, né? E nesse caso eu vou ter um rompimento da dupla ligação. Além da ligação π da dupla, eu vou romper a ligação sigma também, que é uma ligação mais forte, porque as condições são mais extremas. Então, como que isso vai funcionar? Aqui um exemplo, né? Eu tenho esse mesmo alceno, que nós vimos lá no exemplo anterior, e aí vai acontecer o que na minha dupla ligação? Vai haver um rompimento, uma quebra, e eu vou ter entrada de oxigênio em uma extremidade, que vai surgir da partição, né? E outro oxigênio na outra extremidade. E percebam, então, que o que vai sair de um lado e do outro serão compostos de diferentes funções orgânicas. Eu tenho aqui na saída do primeiro pedacinho, da primeira metade aqui da quebra, eu tenho o oxigênio, então, se ligando diretamente a uma dupla, formando uma carbonila de extremidade de cadeia, ou seja, um aldeído. E o outro pedaço, o oxigênio vai se ligar numa dupla, formando uma carbonila em carbono secundário. Entre dois carbonos, eu tenho uma cetona. E vocês se lembram que os aldeídos, lá na oxidação dos álcoois, quando eu oxidava um álcool, saía um aldeído primeiro, né? E o aldeído ainda pode sofrer uma nova oxidação para formar um ácido carboxílico. Então, numa segunda oxidação, eu converto meu aldeído em ácido carboxílico. Olha a carbonila aqui, né? A carboxila presente na estrutura. E libera-se também uma cetona. Então, depende da estrutura do seu alceno, da cadeia carbônica dele. Ele pode ter uma cadeia carbônica que vai gerar lá, né, um aldeído e uma cetona. E aí, se você tiver formação de aldeído, pode ocorrer uma segunda oxidação, né, para você formar lá o ácido carboxílico. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo. Sim. Tudo sim. Ozonólise. Então, essa ozonólise, não confunda com aquele tratamento de ozônio que estão sugerindo para o Covid, tá? Não tem nada a ver, não. Talvez os caras queiram fazer uma ozonólise
clínica lá no cidadão, não sei, pode ser que ele tenha algum alceno lá no seu organismo, ou o vírus tenha duplas ligações, né, na sua estrutura para se fazer ozonólise e acabar matando o vírus. Mas, vamos lá, né? A ozonólise, pessoal, eu vou utilizar então o ozônio, né? Esse gás ozônio, O3, ele é muito reativo, tá? Um fenômeno que é muito comum da ozonólise que nós percebemos é como que as borrachas, né, que compõem lá as estruturas nos carros, por exemplo, elas com o tempo vão, né, perdendo sua qualidade, perdendo suas características mecânicas, vão se desfazendo, né? E isso acontece por causa da liberação, né, de ozônio no processo da combustão, né, nos motores dos carros. Antigamente, essas borrachas não recebiam nenhum tipo de tratamento, né, químico para poder modificar suas estruturas, e as borrachas dos pneus dos carros, inclusive, ficavam sujeitas à ação desse ozônio e elas acabavam se degradando de maneira muito rápida. Então, quando você pegava lá aqueles carros mais antigos, né, aquelas borrachas de vedação das portas iam se desfazendo, se deteriorando, né? As borrachas lá que tinha ali nas portas, todo o material lá de borrachas e até mesmo alguns plásticos, né, acabavam se deteriorando pela ação do ozônio, que é justamente essa ozonólise que está acontecendo. Hoje já se faz um tratamento, né, nesses materiais, já temos borrachas que têm resistência, né, ao ataque do ozônio, principalmente nos pneus dos carros, né, e nas borrachas de vedação e todo tipo de borracha que entra na estrutura do motor do carro. Não se troca mais tanta borracha nos carros modernos, né, quanto se trocava antigamente. Então, o que acontece na ozonólise? Eu preciso fazer o rompimento da dupla ligação, tá? E nesse rompimento da dupla ligação, eu vou utilizar o ozônio. Então, tá aqui, eu peguei um alcênio. Então, na presença do ozônio, O3, e também eu preciso da presença de água, eu vou romper a cadeia na dupla ligação, e esse rompimento vai me gerar, então, né, dois produtos aqui, e peróxido de hidrogênio. Então, aqui eu libero ainda o meu peróxido de hidrogênio. Então, reparem que quando eu faço esse rompimento da dupla ligação, sai um pedaço de um lado e outro pedaço do outro lado. E aqui, nesta situação, eu tive a formação de duas cetonas, por causa da cadeia carbônica do alceno. Vejam que formou uma carbonila aqui, em carbono secundário, cetona, e outro também com a carbonila de carbono secundário. A formação desses dois produtos, né, que são cetonas, né, ocorreu por causa da estrutura da minha cadeia carbônica. Agora vejam aqui embaixo um outro exemplo, que a minha cadeia carbônica é diferente. Eu não tenho aqui, ó, carbono, eu tenho hidrogênio. Aqui eu tinha um grupo CH3, nessa de baixo aqui eu tenho hidrogênio. Na de cima eu tinha outro grupo CH3, mas aqui embaixo eu tenho hidrogênio. Então, vai acontecer o mesmo fenômeno, né? Eu vou reagir com ozônio, né, em meio aquoso, vai haver o rompimento da cadeia carbônica, e aí o que acontece? A carbonila vai se formar agora numa função orgânica que é aldeído. Ela se forma aqui num carbono primário, ponta de cadeia. Então, saiu do primeiro lado um aldeído e do outro lado a mesma coisa, aldeído. Olha lá, carbonila em ponta na cadeia. E libera o quê? Peróxido de hidrogênio, H2O2. Esses aldeídos não oxidarão para ácido carboxílico. Por quê? O ozônio é menos, né, ele é menos reativo, eu não estou fazendo uma condição enérgica para essa reação, não estou usando condições enérgicas, não estou usando agentes oxidantes, não estou usando meios ácidos ou básicos, né, não estou usando temperaturas altas, eu estou simplesmente reagindo lá com o gás ozônio. Então, é uma condição mais branda, e esses aldeídos, então, não vão oxidar para a formação lá do nosso ácido carboxílico no final. O cuidado que eu preciso ter nessa reação é com o peróxido de hidrogênio, que é um agente oxidante forte, né?
E esse peróxido de hidrogênio, então, pode vir a atacar essas moléculas de aldeído e você pode ter, então, problemas lá no seu rendimento, da sua reação, né? Você pode fazer com que o equilíbrio aqui seja deslocado no sentido da reação inversa e ter um baixo rendimento se você não remover esse peróxido de hidrogênio no processo, né? Como ele é um agente oxidante, ele pode, então, no processo inverso, também funcionar como agente redutor. E aí eu tenho um rendimento de reação muito baixo. Tudo bem até aqui, turma? Tudo bem. Tudo bem. Outro Tudo caso, bem. né? Outro caso aqui de ozonólise, que vai mudar minha cadeia carbônica de novo, vocês vão ver que agora eu tenho esse alceno. E esse alceno, qual a diferença dele para os outros dois? Agora ele tem um hidrogênio aqui, e aqui um grupo CH3. Então, no que ele difere daquele primeiro lá? Naquele primeiro ele tinha 2 grupos CH3 aqui, né? Então, quando eu fiz a quebra da dupla ligação com o ozônio, eu formei 2 cetonas. No segundo caso, eu tenho 2 hidrogênios aqui. E quando eu fiz, então, a ozonólise, eu quebrei a dupla ligação, eu formei 2 aldeídos. Agora, no terceiro caso, o que acontece aqui? Eu tenho um hidrogênio e tenho aqui um grupo CH3. Quando eu fizer a quebra da dupla ligação pela ozonólise, reparem, então, que este pedaço, do lado esquerdo, vai receber o oxigênio, mas vai formar uma carbonila em carbono primário, ou seja, aldeído. E esse pedaço da direita vai receber o oxigênio em dupla ligação com um carbono secundário, uma carbonila em carbono secundário, portanto, uma cetona, e formação do peróxido de hidrogênio. Então, reparem que eu tive aqui, né, essa situação, onde esse produto formado, se eu quero interromper a reação aqui, não deixar acontecer mais nada, eu tenho que dar um jeito de eliminar esse peróxido de hidrogênio, porque ele pode fazer a reação num sistema de equilíbrio químico se deslocar, diminuindo o rendimento, e eu posso perder também esse aldeído. Por que eu posso perder o aldeído? Porque se eu tiver um excesso de peróxido de hidrogênio, como eu falei para vocês, ele é um agente oxidante, se ele se concentrar, ele fica forte, ele pode atacar o meu aldeído e ainda oxidá-lo lá para um ácido carboxílico. E eu posso não querer ter como produto o ácido carboxílico. Eu posso querer ter só o aldeído, né? Então, tá aí o processo. Na ozonólise, então, eu posso ter a formação de 2 cetonas, eu posso ter a formação de 2 aldeídos, eu posso ter a formação de um aldeído e uma cetona, os 3 com liberação de peróxido de hidrogênio. Tranquilo, pessoal? Sim. Tranquilo. Reações de redução. Então, você vai pensar o seguinte, na reação de oxidação, eu vou ter, né, a entrada de oxigênio na minha estrutura. Então, você também tem a reação inversa, né, que vai ser a reação de redução. Eu posso partir de uma estrutura e fazer uma reação de redução para obter uma nova substância. Nas reações de redução, nós vamos pensar, então, como se fosse uma adição de hidrogênio na minha estrutura. A oxidação, então, eu percebo que tem entrada de oxigênio. Na redução, eu vou pensar na entrada, né, de gás hidrogênio, ou seja, entrada de hidrogênios em compostos que são o quê? Aldeídos e cetonas. Então, é como se fosse aí um processo inverso, né? Você vai ter o aldeído voltando a ser um álcool primário e a cetona voltando a ser um álcool secundário. Essas reduções normalmente são feitas em que condições? Se utilizam catalisadores metálicos, como níquel, por exemplo. Então, vejam um exemplo aqui embaixo, como é que isso acontece. É um processo inverso, né, da oxidação. Então, eu tenho meu etanal. Esse etanal, então, eu vou fazer uma hidrogenação nele, que é um processo de redução, entrada de hidrogênio, com um catalisador metálico de níquel. Ele, então, vai formar um álcool. Olha lá o grupo OH. E esse outro hidrogênio que entrou aqui
são provenientes, então, né, esses dois hidrogênios vieram, então, do gás hidrogênio. E no caso da cetona, vejam a propanona, que tem aqui a sua carbonila, o mesmo processo, com um catalisador metálico, eu vou então adicionar hidrogênio, entrada de hidrogênio corresponde à redução, e eu vou ter a formação desse álcool, o propan-2-ol, um álcool secundário. Então, se eu pensar na oxidação, né, dos nossos álcoois, uma oxidação de um álcool vai gerar lá um aldeído. E a oxidação do aldeído, que se for um álcool primário, vai gerar um ácido carboxílico, né? Você vai fazer o processo inverso, imaginando que agora eu não tenho entrada de oxigênio, eu vou ter entrada de hidrogênio, processo de redução. Então, vejam, um aldeído é passível de sofrer a redução, entrada de hidrogênio, e isso vai formar, então, um álcool primário. E se for uma cetona, também no processo de redução, eu vou ter a formação de um álcool secundário. Notem, então, que a reação inversa, nos dois casos, é a oxidação, é a entrada do oxigênio. E o processo inverso da oxidação vai ser a redução, entrada de hidrogênio. Eu reparo, então, que nos dois processos o oxigênio fica menos preso à cadeia carbônica. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tem divertimento aí para vocês? Olha aí o divertimento. Então, aí, ó, página 56, exercício 1. Página 56, exercício 2. 57, exercício 3. Exercício 4. 58, exercício 5. 59 tem o exercício 6, 7. E achamos aqui esse textinho, né? Que diz respeito, então, às aplicações da síntese orgânica, né? Como é que a síntese, as reações de síntese orgânica evoluíram ao longo do tempo, né? E as contribuições que foram feitas aqui por alguns pesquisadores para que nós hoje tivéssemos aí os trabalhos de síntese orgânica mais avançados, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Dúvidas ou não? Nenhuma dúvida. Beleza. Querem um tempinho para começar a fazer esses exercícios? A gente tem ainda 10 minutinhos aqui. Ou já querem partir para as questões do Enem? Acho que é melhor começar os exercícios. Beleza. 10 minutinhos aí para vocês começarem. Qualquer dúvida, eu estou aqui na área. Tranquilo, Tá bom. turma?
Galera, vou dar uns minutinhos para vocês descansarem até a próxima aula e depois nós voltamos aí para a aulinha do Enem, beleza? Beleza, JR. Beleza. Tchau, pessoal. Beleza. Até mais. Tchau, JR. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais.